Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso, que jamais foge a presença do nosso Deus. E hoje eu venho trazer dois personagens maravilhosos para a nossa meditação. E eu tô pegando um gostinho. Quem me conhece sabe que eu amo a palavra de Deus. E eu tenho um amor por uma das Bíblias da minha mãe de Genebra, só que ela é muito grande. Então, quando eu costumo ministrar, costumo pregar, geralmente eu vejo as minhas Bíblias aqui. Eu tenho umas 4 Bíblias e dou uma olhadinha também nas Bíblias dela para fazer comparação dos versículos. Então, assim, quando eu venho gravar os vídeos, eu estou trazendo as minhas 2 versões das Bíblias. Então, assim, é muito, muito, muito legal, porque a palavra de Deus, ela é a mesma. É a forma que a gente interpreta, né? A forma que a gente tem esse entendimento, né? Para poder absorver o que Deus quer falar aos nossos corações. E hoje eu vou trazer 2 personagens que na caminhada cristã é magnífico sabermos quem nós somos. Olha, eu vou tentar resumir aqui a história de Jericó. Eu não sei se você conhece sobre essa grande vitória do povo de Israel. Sendo que eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, eles já tinha descido a coluna de fogo, Deus ele já era como uma nuvem, já tinha acontecido o quê? O maná dos céus, já tinha acontecido a carne que eles tanto pediam, as andorinhas da corvinas, né? As andorinhas, vou falar a palavra mais fácil. A água. Então, assim, quem acompanha os meus vídeos anteriores, eu já falei sobre alguns episódios, sobre a transformação da água, sobre a carne, sobre o maná. E aquele cristão que curte fazer um tour pela palavra de Deus, como eu amo fazer um tour pela palavra de Deus. Porque quando você começa a pesquisar sobre o Senhor Jesus Cristo, você vai aprendendo mais e mais e mais. Coloca em prática a palavra de Deus. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E quais são os mandamentos? Então você precisa ler a Bíblia, porque não é só Êxodo 20 que fala dos mandamentos do Senhor. Tem Gálatas, Provérbios, Tessalonicenses. Então assim, Mateus, todos eles vêm nos instruindo. Então quando eu trago hoje 2 personagens na passagem de Jericó, é realmente para a gente ficar atento ao que Deus quer nos falar. E hoje eu vou trazer sobre a prostituta Raabe e sobre Acã. Aí talvez você vai falar assim: Dé, o que Raabe tem a ver com Acã? E é o que eu vou trazer hoje para a nossa meditação. Vamos lá. Josué 2 conta a história de Raabe. No momento que Josué ele manda os espiões, né, até Jericó para saber como é que era os soldados, as divisões, como é que eram os armamentos, para quando eles fossem invadir, eles soubessem por onde eles iriam entrar. Então a gente conhece essa história de Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíram. Nós sabemos que Deus já tinha dado uma ordem, que Deus já tinha falado para Josué: seja forte, corajoso, porque Deus está com ele. Só que eu quero a história de Raabe e de Acã. Raabe, ela conhecia Deus como o povo de Israel? Vou deixar você pensar um pouquinho. Ela conhecia Deus por ouvir falar. Ela não era israelita, ela não era nascida do povo dos judeus, ela não era hebreia, ela não era do povo de Deus. Ela nem vinha com os egípcios, porque quando Moisés tira o povo do Egito, houve uma boa parte dos egípcios que começaram a caminhar com os israelitas, né, com o povo judeu, porque eles acreditaram no nosso Deus. E assim aconteceu com Raabe. Raabe, ela não ouviu falar de Deus porque era nascida no povo. Ela ouviu falar de Deus pelas experiências que já estavam ocorrendo e se espalhando por todas aquelas nações. Ela estava acreditando em Deus por conta do poder de Deus, pelos feitos que aquele Deus havia realizado em favor do seu povo. Abriu o Mar Vermelho, concedeu água, livrou dos inimigos e tantos outros feitos que Raabe, ela mesma fala com os espias.
Vamos lá. Josué 2. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E ela começa a relatar. Isso está no versículo 2. Então, quando os espias, eles saem e ela protege, ela pede para que eles façam o quê? Jure proteger a mim e a minha família. Da mesma forma que eu fui bondosa com vocês, sejam vocês bondosos comigo. Raabe pede para que essa bondade que ela fez com eles, não entregando eles para os soldados da cidade de Jericó, eles pudessem retribuir essa bondade, para que ela e a sua família tivessem o quê? Salvos. Para que ela e a sua família fossem o quê? Resgatados com vida. E os espiões, quando eles voltam para Jericó, eles falam isso. Eles falam com Josué: olha, aconteceu isso, Raabe nos protegeu. Então eles deixam um fio de escarlate vermelho, simbolizando a aliança que eles estavam fazendo com ela naquele momento. Aí eu volto a te perguntar: Raabe era do povo de Israel? Raabe, ela tinha um costume, ela conhecia esse Deus? Não, ela conheceu pelos seus feitos. Ela era uma gentil. Se a gente for colocar dentro da palavra de Deus, ela era uma ímpia. E ela assim creu. Ela confiou no Deus de Israel, no Deus dos hebreus, dos judeus. Ela confiou no Deus que ela ouviu falar. E ela logo teve fé. E aquela aliança que foi feita pelo fio de escarlate vermelho, ali ela estava afirmando que o Deus dela e da sua vida seria o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai falar assim: Dé, tá faltando um personagem. Não, não tá faltando. Agora eu vou entrar nele. Acã. Acã era de que nação? Ele era israelita. Acã, ele era do povo escolhido de Deus. Acã, ele estava lá, juntinho com o povo. Ele veio caminhando, ele ouviu Deus falar com Moisés, ele ouviu Deus falar com Josué, ele viu as divisões das tribos, ele viu Deus sendo a coluna de fogo, sendo a nuvem para proteger. Acã estava ali. Só que Deus, ele fala para Josué: quando vocês forem em Jericó, não traga despojo nenhum, não traga objeto nenhum, não traga nada daquela cidade, destrua tudo, mata todos. A ordem do Senhor é lá clara: não pegue nada daquela cidade. Raabe, ela, sem conhecer a Deus, ela confiou a sua vida, a vida da sua família a Deus. Só que Acã, conhecendo a Deus, ele desobedeceu. Acã, ele coloca a sua vida, a vida da sua família em risco, matando a todos. O pecado de Acã. E Deus fala com Josué, em Josué 7. Deus, ele fala: vocês perderam porque dentre vocês alguém me desobedeceu. Acã conhecia Deus. Acã era do povo de Israel. Acã era da tribo, da nação, do Deus Todo-Poderoso. E ele desobedeceu. E a palavra de Deus em Josué 7 diz que ele pega os seus despojos que ele havia roubado, que ele havia trago de Jericó, e esconde debaixo da sua tenda. E quando a sorte é lançada e Deus revela que é Acã que havia desobedecido, o que acontece? Deus mata Acã e toda a sua família. O que eu trago com esses dois exemplos é a obediência. É você crer. Muitas das vezes nós estamos dentro da presença do Senhor, dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes nós estamos dias indo e vindo para a igreja. Mas na hora de praticar a nossa fé, de dar o nosso testemunho e obedecer, nós não fazemos. Raabe, ela não tinha obrigação nenhuma de obedecer, mas ela viu a bondade de Deus. Ela escutou sobre os feitos desse Deus de Israel e escolheu entregar a vida dela e da sua família em confiança de Deus. Acã conhecia Deus não só por ouvir falar, ele estava ali juntamente com o povo em experiência. Acã, ele viu a glória de Deus juntamente com o povo,
Quando Deus chama Moisés e fala para o povo se arrumar e ir ao monte, Acã viu. Acã estava ali diariamente com Moisés e com Josué. E ele desobedeceu. Ele escolheu sacrificar a vida dele e da família dele por um capricho, por desobedecer. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e não estamos obedecendo a palavra de Deus. Não estamos obedecendo os desígnios do Senhor e seus mandamentos. Não furtar, não levantar falso testemunho, não adulterar, não cobiçar, e dentre tantos outros mandamentos. A única ordem de Deus ali naquele momento era não pegar nada daquela cidade. E ele desobedeceu, e assim veio o castigo, a morte de Acã e de toda a sua família. O que eu trago nessa ministração para os nossos corações é que estar dentro da igreja não significa ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. É preciso mais profundo, é preciso a obediência. Estar na igreja é buscar viver comunhão, porque entendemos lá em Hebreus que precisamos ter essa comunhão um com os outros. Mas acima de tudo isso, é obedecer ao nosso Deus. É viver em obediência, em temor, em fidelidade com o Senhor. Raabe não conhecia Deus como Acã conhecia de experiência, mas ela ouviu falar e ela quis crer no Senhor e quis convidar Ele para a sua vida. No momento que a gente confia no Senhor Jesus Cristo, no momento que a gente chama Ele para a nossa família, para a nossa vida, a gente busca mudar o nosso comportamento. E a obediência é um sinal de amor ao nosso Deus, é um sinal de fidelidade ao nosso Deus. Então creia que se teu coração está em obediência com Deus, o Senhor Ele protege, o Senhor Ele guarda, o Senhor te dá vitória. E eu trago essa palavra para nossa ministração. Hoje foi um vídeo que passou um pouquinho, como de costume, mas eu creio que o Senhor Ele está no controle de tudo. Seja fiel a Deus, seja obediente a Deus. Busca ouvir e cumprir os ordenamentos, os mandamentos que o Senhor tem nos deixado. João 14,15 disse: vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então que sejamos filhos amados de Deus, que as nossas atitudes demonstrem que nós amamos ao Senhor e vivamos em obediência ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo e que a gente viva a palavra de Deus, que não vivamos religiosidade, que a gente viva a palavra de Deus, que a gente resplandeça a Jesus Cristo em obediência, que a bondade de Deus ela venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua geração, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.